continuidade à nossa aula sobre classificação dos seres vivos, tá? Hoje é a continuação, a parte 2 dessa aula, onde iremos concluir o capítulo 1. Então, dando continuidade, a gente falou, né, na aula anterior sobre a classificação dos seres vivos, como eles eram classificados, a importância de se classificar esses seres vivos, de identificar cada espécie, tá? E nessa aula iremos dar continuidade estudando aí cada um desses táxons que a gente viu na aula anterior. Então, como existem milhões de espécies, também há milhões de gêneros, de famílias, de ordens, de classes e filos. Então, é praticamente impossível conhecer todos. Porém, os domínios e os reinos, eles são divididos em um número menor de táxons. É o que nós vamos ver nessa aula. Domínios e reinos. Então, começando aí pelos domínios, veja aí que ele está dividido em 3. Então, o domínio, ele é dividido em 3. Ele pode ser classificado de 3 formas. Tem aí os organismos eucariontes, que são aqueles que possuem membrana nuclear envolvendo, né, o material genético. Então, ele possui um núcleo, propriamente dito, que vai estar aí no domínio eucária. Já os procariontes, que são aqueles que não têm núcleo, vai formar o domínio bactéria. E existem algumas bactérias que vão possuir uma estrutura genética diferente das outras e elas foram colocadas aí no domínio árquea. Os reinos. Aí, os reinos, eles são divididos aí existem 5 reinos que são os mais comuns, os mais estudados. O Monera, Protista, Fungi, o Plantae, que vão englobar aí os vegetais, e o Animalia, que vai englobar os animais. Então, aqui abaixo tem um cladograma mostrando aí a evolução desses 5 reinos, e veja que começa pelo reino Monera. Em seguida aparece o reino Protista, Plantae, o Fungi e, por último, o reino Animalia. Vamos conhecer aí as características de cada um. Primeiro aí vem o reino Monera, que foi o primeiro a surgir. Então, ele é formado pelas bactérias e cianobactérias. Então, se eu perguntar quais são os representantes do reino Monera, vocês vão responder: bactérias e cianobactérias. Eles são unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, procariontes porque não tem núcleo e microscópicos porque só podem ser vistos através de um microscópio. As bactérias, elas são importantes, tá, no ambiente, porque elas fazem a decomposição da matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica morta, as bactérias, com a ajuda dos fungos também, elas vão decompor essa matéria. Porque já pensou aí, todos os cadáveres que houvesse, tudo que fosse morto não se decomposse, não houvesse a decomposição, ia haver um acúmulo aí de matéria orgânica no ambiente. Então, graças às bactérias e os fungos, ocorre a decomposição dessa matéria, tá? Algumas bactérias também vai servir de alimento na produção de medicamentos, tá? Na área da saúde. Então, existem bactérias do bem e também existem as bactérias do mal que podem transmitir doenças. A forma de alimentação delas, elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. O que significa isso? Heterótrofas significa que elas dependem de outros seres para poder se alimentar. As autótrofas são como as plantas, elas vão produzir seu próprio alimento. O reino protista. O reino protista aí tem como representante os protozoários e as algas. Então, protozoários e algas fazem parte do reino protista. A alimentação é variada, pode ser autótrofa ou heterótrofa. Então, como já falei, autótrofa produz seu próprio alimento. Heterótrofa se alimenta de outros seres. São eucariontes, ou seja, possuem núcleo, né? E de tamanho microscópicos, porém elas são maiores do que as bactérias. Então, elas só podem ser vistas ao microscópio. A grande maioria dos protozoários são importantes dentro da cadeia alimentar, porém outros vão causar doenças, como por exemplo o causador da malária, que é o Plasmodium falciparum.
é um protozoário que vai causar a malária, que é uma doença muito perigosa. O reino Plantae. O reino Plantae, ele é conhecido aí também como reino vegetal, inclui todas as plantas, tá? São pluricelulares, ou seja, possuem diversas células, milhões de células. São autótrofos, produzem seu próprio alimento, que é através da fotossíntese, né? Que vai converter a luz do sol em um açúcar, que é a glicose, e vai servir de alimento. E tem aí vários exemplos, né? Musgos, samambaias, pinheiros, as plantas também que produzem frutos, né? Como o pé de manga, de jaca, de acerola, enfim. Todos são exemplos aí do reino Plantae. O reino Fungi é o reino dos fungos, né? Tem aí como representantes os fungos. E alguns eles estão em formatos diferentes, como cogumelos. Alguns são comestíveis, né? Outros não, então não pode ver qualquer cogumelo e querer comer, porque podem ser venenosos, tá? Outros vão formar bolores, os mofos, como aparece no pão. Aquele mofo ali, aquele bolor, aquilo ali é um tipo de fungo. As leveduras, tá? Orelha de pau, que vai aparecer ela tem esse aspecto, parece umas orelhinhas que nascem nas árvores, por isso é chamada de orelha de pau. A maioria dos fungos são saprófagos. O que significa isso? Eles vão se alimentar da decomposição de matéria orgânica morta. Como eu falei anteriormente, junto com as bactérias, os fungos fazem essa reciclagem da matéria orgânica no ambiente, fazendo com que se tornem minerais. Além de servir de alimento para eles, vai servir de minerais para o solo, e esse solo vai ter minerais suficientes para que as plantas elas possam se desenvolver e gerar alimentos para outros seres. As características gerais deles são eucariontes, ou seja, possuem núcleo. Digestão extracorpórea. Eles lançam, tá, umas enzimas no ambiente, no local onde está ali aquela matéria orgânica morta. Essa enzima faz essa digestão e depois eles absorvem esses nutrientes já do ambiente, tá? Por isso que é chamado extracorpóreo, porque é fora do corpo. Por último vem o reino animalia, que é o reino dos animais. Todos vão ser pluricelulares, tá? São diversas células que formam eles. Eucariontes, porque possuem núcleo, e heterótrofos, porque eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles dependem de outros animais para se alimentarem, de outros seres. Alguns representantes desse reino são as esponjas do mar, aí tem insetos, moluscos, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Aí são vários grupos que vocês vão conhecer posteriormente, tá? Mas todos fazem parte do grupo dos animais. A importância da classificação de seres vivos na preservação da biodiversidade. Então, classificar é importante para preservar, porque se cria, quando se classifica uma espécie, está se criando ali um documento para ela. Então, se existe um documento, ela existe, né, para determinado ambiente. Então, se identificou, ela vai estar ali como se tivesse ali uma documentação. Ela tem uma documentação, uma identidade. Sabendo dessa identidade, vai ser mais fácil de haver fiscalizações para que haja se necessário, possa ser criadas unidades de conservação para poder preservar determinadas espécies que estejam em ameaça de extinção, tá? Isso é importante para o equilíbrio ambiental.